pandemia do coronavírus, mais uma vez, começa a afetar o futebol, né? O governo do estado de São Paulo já comunicou à Federação Paulista que acatou aí a ideia da federação em diminuir, reduzir aí para em 30% da capacidade, ou seja, vão ter apenas 70% da capacidade dos estádios, né, de torcedores dos estádios aí para assistir os jogos do Campeonato Paulista. A Copa São Paulo, que tem um número bem menor de torcedores, obviamente, não vai ser afetada ainda. Isso, talvez tenha que pensar isso aí nos jogos do Corinthians, porque eles vão, cada jogo do Corinthians o torcedor lota estádio e faz aquela festa, né? Quanto libera, eles vão lá, eles enchem o estádio. Mas não é o que acontece com as demais equipes. Apenas na final que a gente vai ver como que vai ser isso aí. Muitos jogadores infectados na reapresentação, isso é um perigo, né? Isso é perigo para todo mundo, para os jogadores, para os familiares e para todos eles. Jogadores sendo reinfectados, o Santos teve isso aí, jogadores do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo também, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? É difícil você falar disso aqui, eu não sou expert no assunto, muito pelo contrário, meu negócio é falar de futebol e tal, mas eu sou parente e eu perdi parentes, perdi amigos, perdi gente muito próxima, né, por conta dessa pandemia. E dói, hein, cara? Dói. Você perder uma pessoa por conta de um negócio que até então você não sabe como lidar com isso aí direito, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que se cuidar. E a Federação Paulista, o governo do estado, a federação, acho que fazem um grande papel aí, diminuindo aí o número de torcedores. Talvez devesse diminuir até para mais, para 50%. É ruim para o futebol? É. Mas a gente tem que pensar agora não no futebol, e sim no bem-estar de todo mundo. Tem que pensar numa forma geral. E diminuir sim, reduzir. Para mim, reduziria mais ainda, né? No meu ponto de vista. Acho até que foi prematura a volta dos torcedores ao estádio. Claro, é importante para os clubes? Financeiramente falando mas tem essa questão sanitária, que é uma coisa seríssima, né? E não dá para você abrir mão disso aí, ou ignorar isso aí, cara. No final do Campeonato Brasileiro tivemos jogos aí lotados, a própria Vila Belmiro, o Taquerão, o Morumbi, lotados, Maracanã e tal, né? Só que agora tem essa nova cepa aí, essa Omicron, que tá de novo aí infectando muito rápido e tal. É difícil, eu falo, eu não gosto de falar desse assunto porque eu não domino nada disso aí. Eu só estou falando pelo que eu vejo especialistas falando e agora em cima dessa decisão do governo do estado de São Paulo e também da Federação Paulista. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações e álcool gel, cara, é o que tem para fazer. Se puder evitar, evitem as aglomerações, usem máscara e façam de tudo. Com relação aos clubes, né, que voltam aí, pensam, né? Claro que o Campeonato Paulista, as primeiras rodadas, até que não dá tanto torcedor assim e tal, depois que começa a funilar, e sim o torcedor. E nos clássicos, né? Nos clássicos, sim. O Santos foi fundamental a volta da torcida para o Santos no ano passado, né? O Santos empurrou, a torcida do Santos empurrou o Santos na Vila Belmiro, e a Vila Belmiro. E olha que o Santos ainda perdeu 2 partidas lá, perdeu para o América e perdeu para o Palmeiras. Mas venceu partidas importantes, né? E tiraram o time da incômoda situação aí de possível rebaixamento. Coisa que quem conhece é Corinthians, é Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Palmeiras 2 vezes, né? O campeão aí de todos, é bom isso aí. Vasco da Gama, Botafogo, então é isso. Mas a torcida foi fundamental para isso, né? Para que o Santos tivesse forças aí, principalmente jogando na Vila Belmiro, né? E isso foi graças ao relaxamento e tal, e a melhora nessa pandemia. Então é a nossa torcida agora para que isso diminua o quanto antes, né, para que o torcedor possa voltar ao estádio, possa apoiar o time novamente e dentro e fora de campo, né? Acho que o futebol com torcida é uma coisa, sem torcida é outra. Sem torcida é aquele treinão ali, aquele treinão organizado com câmeras filmando, né? Isso a gente vê a diferença que é. Uma final de Libertadores com a mixaria, pouca gente e tal, que foi Santos e Palmeiras, depois a outra final Palmeiras e Flamengo, estádio lotado. Então tudo isso, o torcedor tem que estar junto com o futebol, né? Mas o momento agora não é para tanto. Ainda é. E tomara que volte a 100% o quanto antes, mas acho que é prudente a decisão da Federação Paulista e também do governo do estado de São Paulo afastar um pouco dos torcedores agora. Talvez aumentasse, mas não tem previsão ainda para a volta dos 100%. Vamos torcer. Isso vai depender, obviamente, dos números aí de infecções, reinfecções, essas coisas e tal. Vamos torcer e ficar no aguardo, né, de melhoras para que o torcedor possa voltar o quanto antes para o estádio, em toda a sua totalidade, ocupando aí 100% dos estádios brasileiros no futebol. Tá bom? Forte abraço para vocês.
Pra cima dele, Santos!